E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre indicadores e a diferença de eficácia e eficiência. Antes de falar de indicadores mais comuns utilizados no mercado, a gente precisa entender o que é eficácia e eficiência. Antes de falar de indicadores, você precisa entender a lógica do processo, porque mais importante do que aplicar esses indicadores que você lê na internet é entender a lógica de como eles funcionam. E não tem como deixar de falar de indicadores sem falar desses dois carinhos. E eu vou explicar para vocês dando exemplos. Vamos supor, em uma equipe de vendas, que você tem o vendedor A, o vendedor B e o vendedor C, como exemplo. E nesse primeiro momento, você quer ver a eficácia deles. Como você acha isso? Você tem uma meta, que pode ser bater 50 mil, 100 mil, e você tem o que eles cumpriram. Eficácia nada mais é do que isso, é entender se a meta estipulada foi cumprida. Se o primeiro vendedor A conseguiu bater 100% da meta, ou seja, se a meta era de 100 mil e ele vendeu 100 mil, ele tem 100% de eficácia. O vendedor B, se ele vendeu 120 mil, ele teve 120% de eficácia. E o vendedor C, se ele só conseguiu fazer 80 mil, ele tem 80% de eficácia. Eficácia é bem tranquilo, é fácil da gente entender e já é bem comum de mercado. Todo mundo entende, talvez não saiba que o nome disso é um indicador de eficácia, mas já é mais comum no nosso cotidiano. E nesse momento a gente tem vendedor A 100% de meta, vendedor B 120% de meta e vendedor C 80% de meta. Se a gente fosse fazer uma leitura disso, a gente ia dar parabéns para o vendedor A, ia premiar o vendedor B e talvez demitiria o vendedor C ou daria uma bela chamada nesse cara. Só que vamos estudar agora um pouco de eficiência. Eficiência nada mais é aqui esforço padrão versus esforço feito. O que é um esforço padrão? É um esforço comum de mercado. Você pode achar o seu esforço padrão através de histórico, através de benchmarking de outras empresas, entender quanto tempo, por exemplo, se leva para produzir alguma coisa. Vamos usar nesse exemplo as horas trabalhadas, que é bem comum, todo mundo trabalha por horas. Vamos pegar como exemplo 44 horas trabalhadas, que é o mais comum de mercado, né? Então, digamos que das 44 horas semanais contratadas do vendedor A, ele fez por semana 110% do que ele foi contratado, ou seja, de 44 horas contratadas, ele trabalhou 10% a mais, ou 110% do tempo. O vendedor B, ele trabalhou 140% do tempo. Ou seja, das 44 horas semanais trabalhadas, ele trabalhou 40% a mais. E o vendedor C trabalhou metade do tempo, 50%. 50% foi o indicador dele. Nesse momento, a gente tem indicador de eficiência e eficácia. Eficácia são as metas batidas e eficiência o tempo trabalhado. E agora, o panorama já muda. E se você for analisar o vendedor A, ele bateu 100% da meta, mas ele trabalhou 110% do tempo. Ou seja, ponto de atenção, porque ele está tendo que fazer um esforço bem grande para conseguir bater a meta. Muita atenção nesse momento, porque talvez ele não consiga bater a meta no próximo mês, ou talvez você precise dar algum tipo de direcionamento para ele. O vendedor B, ponto de atenção máximo, porque a única certeza que você tem é que ele não vai conseguir ficar trabalhando 140% do tempo todos os meses. Ele com certeza vai falhar em algum momento e ele não vai bater essa meta. Não vai bater, basta você fazer os cálculos. Ele vai trabalhar 100% do tempo e talvez faça 80% da meta. Nesse momento ele atingiu, mas talvez ele não consiga mais. E esse vendedor B que talvez você premiaria, agora ele virou o ponto de atenção máximo do seu negócio. E o vendedor C, pasmem, ele conseguiu fazer 80% da meta com 50% do tempo, metade das horas contratadas. Nesse momento, talvez ele não seja o cara a ser demitido, mas talvez o cara a ser desenvolvido. E aí tudo muda, o panorama mudou completamente. E por isso, indicadores são fundamentais para você entender a gestão do seu negócio. E entender de eficácia e eficiência é o primeiro passo para a gente poder falar de indicadores. E esses indicadores você vai acompanhar no próximo vídeo, que a gente vai pegar os principais indicadores de mercado para explanar um pouco para vocês o que todo mundo usa, o que Google, Apple e as grandes empresas conseguem utilizar para entender se o negócio deles está indo bem ou não. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde e também não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo essas notícias e, por favor,
Qualquer coisa, basta falar com a gente. Estamos aí e até a próxima.